Vamos começar nosso trabalho dessa noite. Conforme o pessoal chegar, a gente vai recepcionando e tirando as dúvidas deles aí. Ó Augusta Confraria dos Espíritos Ancestrais, Sagrados Orixás, consciência ordenadora de tudo que há nesse mundo de nosso Deus. Ó nosso grande Mestre Jesus Cristo, eu, Yaramatra, filho do astral, rogo às forças da luz, dos guias, protetores, orixás, para que em verdade, em caminho e vida, assim como o Mestre quis, possamos dar continuidade nesse trabalho que na eternidade já se iniciou. Peço nessa hora a todos que nos assistem, que irão nos assistir, o agô, a bênção, o axé, para trazermos luz à consciência e estarmos um com o nosso grande Pai, com o nosso grande Pai, com o nosso grande Deus. Axé Saravatara Umbandã, Axé Saravatara Umbandã, Axé Saravatara Umbanda Saravá. Assim, eu e Yaramatra peço licença para falar com cada um de vocês, com respeito, com carinho, com amor. E hoje nós vamos trazer dentro do nosso culto uma novidade para essa semana. Vamos mandar para vocês as vibrações dos orixás que cultuamos. E hoje nós vamos iniciar com 3 orixás. Vou cantar aqui para vocês 3 pontos: Oxóssi, Ogum e Oxalá. Quando a gente estiver cantando, fecha seus olhos, mentaliza essa consciência, mentaliza essa frequência, mentaliza essa força invadindo o seu ser em todos os seus corpos mais sutis até o seu corpo físico. Então nós vamos pedir para abrir os trabalhos com a força de Ogum, dos 7 orixás menores de Ogum. Patacuri Ogum, Ogum Iê, Saravá Ogum, Salve São Jorge. Pedimos licença Zambi, a Ogum a Iemanjá, para abrir nosso trabalho com a bandeira de Oxalá. Pedimos licença Zambi, a Ogum a Iemanjá, para abrir nosso trabalho com a bandeira de Oxalá. Saravá Ogum, Saravá Congá, Saravá as almas, Saravá Congá, Saravá seus 7 ondas, ele é rei, é orixá. Olhe pisar na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum 7 ondas. Pisar na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum Beira-Mar. Pisar na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum Iara, Ogum Megê. Seu canjiré de Umbanda, uê. Olhe pisar no reino e canjira. Olhe pisa no reino é canjira, reino de Umbanda é canjira. Olhe pisa no reino é canjira, olhe pisa no reino é canjira, reino de Umbanda é canjira. Patacuri Ogum, Ogum Iê, abre nossos caminhos, abre os caminhos dos nossos irmãos, abre o caminho dessa gira do mundo que gira nos ensinando tanto ao longo desses dias e dos próximos que virão. Saravá Ogum. Ogum Iê. Forte esse ponto de raiz, tem algumas mudanças aí pequenas na letra de casa para casa, mas de modo geral, um ponto bonito, forte, abertura de chamada da força de Ogum. Hoje tenho 6 perguntas que nós selecionamos aqui, que o pessoal enviou pra gente nos stories, no meu particular. Aliás, apenas me apresentando aqui para quem não conheço, agora eu estou sem óculos, não vejo nada das notificações. Meu nome é Alex Lima, dirijo o CEIA, Centro de Estudos e Radiações do Umbandã, localizado na Rua Garibaldi, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
E nós temos a proposta de fazer uma umbanda sem sobrenome, respeitando as antigas e verdadeiras tradições e trazendo à luz da consciência aquilo que tem de novo, que é o que a ciência corrobora, que milenarmente já fazíamos e já cultuávamos. Seguimos os preceitos de Cristo, a crença nos orixás, temos ideias simples e bem formadas, que todos vocês já sabem, mas dentro do nosso sistema de crença, restabelecer a consciência, expandir a consciência e atingir através da iniciação, que é voltar ao retorno, voltar à essência daquilo que nós somos como pessoas, é uma das missões que o CEIA tem com a Umbanda como religião. Obrigado a todos que já estão aqui conosco, somos 13 já, espero que vocês aproveitem bastante. Então a primeira pergunta foi enviada aqui por uma frequentadora da casa, que embora eu tenha dito na semana passada, vale a pena a gente só dar um pequeno, uma lembradinha aqui, que ela perguntou como fazer para proteger o seu próprio campo energético. Nós dialogamos a respeito disso com muito detalhe na gira passada, né, no encontro passado. Portanto, aqui a gente ressalta que algumas práticas dentro de quase todas as casas de Umbanda são extremamente benéficas para esse autocuidado. Que são os banhos de ervas, os banhos de óleos essenciais, a vela firmada para orixá, para guia, para anjo de guarda, para Exu, a manutenção, o uso, né, tanto no corpo quanto em casa, de cristais, de plantas naturais, as preces realizadas sistematicamente junto das meditações. Boa noite para quem vai chegando aí, já subiu para 20 quase. As preces, assim como as meditações, são extremamente benéficas para a gente poder restabelecer nosso campo áurico, ter mais axé, mais vitalidade, que naturalmente isso vai nos proteger de determinadas influências externas. Tá? Então fica aí, Bruna, a gente te passa depois, como você é da casa, a nossa liturgia para que você possa se beneficiar. Né? Não temos segredo nenhum nesse cuidado, a nossa liturgia fica à disposição para você se cuidar aí, tá bom? Dando sequência, me perguntaram o que eu posso dizer sobre a educação dos filhos na religião de Umbanda. Se a gente for falar de doutrina, se nós formos falar de material elaborado, a fim de que os terreiros já tenham material para poder educar, catequizar, por assim dizer, as nossas crianças, eu sinceramente não tenho e desconheço quem tenha produzido. Sempre comento com as pessoas que existe uma carência nesse sentido de trabalhos direcionados para as crianças, né, dentro da religião de Umbanda, mas a melhor maneira de educarmos os nossos filhos em toda a amplitude da nossa vida é pelo exemplo. Então, a partir do exemplo daquela Umbanda que você pratica dentro da sua casa, a partir das ideias que você dissemina e comunga com a sua família, a partir dos valores que você aprende na religião e no terreiro e leva para os seus filhos, eu acredito que de todas as maneiras que a gente pudesse incrementar a educação infantil na Umbanda, talvez essa continue sendo a mais forte, ou aquela que de fato as crianças irão aprender, que elas vão aprender com o que a gente faz, elas não aprendem com o que a gente ouve. Né? Falar para elas dentro da nossa compreensão, e aí exige que nós aprendamos, dominamos determinados graus dessa complexidade da crença, para tornar simples para nossos filhos compreenderem isso no nosso dia a dia. O que é a energia Ogum, o que é a energia Oxalá, o que é a energia Xangô, e por aí vai. Entender que esses aspectos são parte da integração que um ser humano tem para consigo mesmo, para com a natureza, para com o cosmos. Isso é essencial. E exemplo, né? Sempre dando os exemplos através do seu aprimoramento caral, aprimoramento moral, aprimoramento intelectual, da persistência, da resiliência diante das dificuldades da vida. Talvez essa ainda seja a melhor forma de educarmos os nossos filhos. E sempre fazer com eles, tratá-los, né, assim como qualquer outro ser humano, como nós gostaríamos de ser tratado, para que ele transpasse esses valores
a hora que ele sai de casa. E não admita ser subjugado, não admita ser maltratado, não admita sofrer discriminações de qualquer sorte por conta desse processo. Então fica aí. E quanto gira, tá, pessoal? Isso varia muito de casa para casa, mas de modo geral é super positivo levar criança na gira de Umbanda. Dá trabalho, a gente sabe, mas super positivo para determinados trabalhos, cortes de magia negra, algumas coisas um pouco mais, conversas, né, orientações um pouco mais densas no sentido de tratamento ali com os consulentes. Naturalmente os guias ou os cambonos pedem para as crianças se afastem daqueles momentos, daquelas situações, mas de modo geral, inserir a criança com naturalidade numa gira é super bonito, é super bacana, é uma das maneiras em que a criança consegue, inclusive, levar discussões para dentro da casa. Eu falo que eu tenho um filho de 11 anos, já participou de muitos trabalhos, porque ele não mora comigo, mas ele leva discussões para dentro de casa e te desafia, porque faz as perguntas que você acha que são super simples e na verdade exigem da gente um determinado tino ali para poder elucidar aquelas questões para ele. Portanto, ele passa a ver aquele momento como natural, principalmente diante de tanta intolerância que a gente está vivendo. O fato do seu filho, você que é um bandista ou quer se tornar um bandista, o fato do seu filho saber que a religião de Umbanda segue preceitos crísticos do Cristo, já enche ele de argumento contra a intolerância religiosa, para que ele não sofra tal como a gente vê que as crianças vêm sofrendo de modo geral. A Bianca mandou que a gente tem que começar levando na gira de Herê. É uma forma maravilhosa, dá 10 vezes mais trabalho, mas as crianças na gira de Herê dão menos trabalho que os médiuns incorporados de Herê, assim como eu e todo mundo. Mas começar levando na gira de Herê é a porta de entrada, né? Muito bem colocado aí pela Bianca. Colocar na gira de Herê é pura alegria, pura brincadeira, puro axé mesmo. Os herês trazem uma vibração muito próxima daquilo que a criança manifesta como vibração natural, né? E muitas crianças na gira veem os herês durante a gira. Isso é muito gozado. E detalhe, eles agem de uma forma que até hoje a gente não sabe agir, que eles vêm, brincam e tá tudo bem. A gente vê um vultozinho branco, já fica 3 noites sem dormir, né? Eles não estão nem aí para isso, porque isso para eles é, de modo geral, muito natural. Tá certo? Então, eduquem pelo exemplo, tragam seus filhos para onde vocês vão, se fazem bem para você. Para que eles, assim como nós, grande maioria, ficamos adultos para querer dissolver as melecas do passado, para que eles cresçam num ambiente de força, de energia, de paz, de axé, que a família encontre os valores que devem ser vividos e comungados dentro de casa a partir da experiência religiosa. Isso eu defendo demais, tá certo? Então, a Umbanda não é religião de afastamento e nem de exclusão, pelo contrário, ela é de inclusão e de comunhão. Então, traga seus filhos para onde você vai, se te faz bem, porque isso vai te somar muito, muito. Só dele estar na gira, ele recebe muita energia, muito axé, muita saúde, em todos os níveis, tá certo? Outra pergunta que me foi enviada: como se sintonizar aos orixás nesse momento? E aqui eu vou falar disso em 2 amplitudes, porque nós podemos entender que a sintonia com o orixá ocorre num momento especial e de aprendizado, que é aquele momento gira, aonde nós estamos invocando e evocando as forças dos orixás ao mesmo tempo. Existe um contexto ambiental, né? O espaço físico, o cheiro, os elementos ali presentes, as cores, todo aquele ensejo criado no templo e o rito conduzido da forma como é conduzido, convida as pessoas a poder sentir a essência daquilo que está sendo invocado e evocado. Certo? Em toda amplitude, sejam orixás, sejam os guias, sejam os exus, toda amplitude daquilo que se invoca e evoca. Quando nós falamos ao orixá, a tudo que o orixá representa, tudo que o orixá emana, tudo que o orixá é, como
para explicar aí para quem não conhece tanto de orixá, né? Vamos entender que o orixá é o hálito de Deus. Quando Deus se manifesta, no primeiro gesto, no primeiro verbo, o que sai dele são os orixás dentro do nosso sistema de crença. E os orixás influenciam nossa vida em todos os sentidos, positivamente, porque Deus só influencia positivamente. E cabe a nós, um processo de religare, de entrar em comunhão com as forças que orientam o nosso caminho para poder ter uma vida próspera e saudável. Tá? Basicamente é isso. Para poder ter consciência, né, do que é a vida próspera, saudável, feliz, a paz, o amor e a sabedoria. Nesse sentido, então, a sintonia do orixá, tanto nesses momentos quanto em qualquer momento do seu cotidiano, para a irmã que perguntou e para aqueles que também têm essa dúvida, para que você se sintonize com ele, você cria de uma maneira simplista, irrisória, boba até, mas extremamente eficaz, o seu momento de comunhão consagrado. Porque a sintonia com o orixá, a gente não perde. Nós somos parte da essência divina. O que nós perdemos, nos esquecemos, e às vezes fazemos muita força para nos esquecer, é que nós estamos no peito do Pai, nas mãos do Pai. Seja ele Xangô, seja ele Ogum, seja ele Oxóssi. A gente coloca as nossas debilidades à frente como obstáculos para que esse processo ocorra. E a sintonia com ele é simplesmente se sentar, silenciar. E eu silenciar não é pensar em nada, é dar vazão para que esse processo chegue a você. Desentupir os caminhos da mente, das emoções, dos sentimentos, para que a luz penetre. E para isso não precisa segredo, não precisa herói, não precisa magia, não precisa oferenda. Basta você fechar seus olhos e sentir a realidade divina dentro de você. Se você quiser criar dentro dos seus limites uma ambiência para isso, acender um incenso, acender uma vela, jogar um spray aromatizador no seu ambiente, querer se conectar a uma frequência, fecha os olhos, relaxa, respira e deixa essa energia que já está à nossa disposição, emanando as suas energias a todo momento, invadir o nosso ser. Porque a gente faz muita coisa para impedir a presença de Deus na nossa vida. Né? O egoísmo, o egocentrismo, os falsos desejos, as angústias, são impeditivos porque elas não são de Deus. Deus é perfeição, é harmonia, é pureza. Deus está aí, Deus é. A gente cria com muita energia tudo que impede Deus entrar na nossa vida. Então a sintonia ela é muito mais simples do que se pode parecer. É se entregar para sentir a realidade divina. Seja ela a frequência daquilo que você compreende como Xangô, a frequência daquilo que você compreende como Oxóssi, né? A intimidade diante dessa sintonia é algo que você experimenta dentro da sua individualidade. Mas ela por si só realiza, ela acontece. Basta a gente deixar fluir. Tudo que um dos grandes heróis, né? Eu sou o fofoqueiro da Umbanda, um dos grandes heróis da magia de Umbanda não é trazer força do orixá, é deixar que ela flua. Porque ela já está aqui. Em tudo isso, no ar que eu estou respirando e você também, a força do orixá está. Então basta a gente dar condições para que essa energia flua e mude os aspectos desarmoniosos dentro de nós. Sem segredo, sem ebocar, sem nada disso. Quando a gente faz determinadas práticas, quando a gente faz determinados ritos, quando a gente traz determinados elementos, existe um potencial de comunhão e integração a essa energia que a vida experiencial, vivencial, sensorial dentro do terreiro irá nos trazer com o tempo, né? Que é puramente um processo de expansão consciencial e cada elemento, cada prática, cada rito dentro do seu tempo e contexto faz isso de uma maneira diferente, tá certo? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Para hoje eu trouxe água, não vou ficar boca seca. Eu respondi aqui 2 perguntas, né? 3 perguntas basicamente. Então agora eu vou
convidar vocês a uma outra prática, que é um ponto da vibração de Oxóssi, né? Se Ogum é o orixá da vitalidade, da alegria, da ação, da força, do metal, se Ogum é o orixá da realização e materialização, por isso que é um dos guardiões, é aquele que está à frente, porque defende o material, a constituição material. Ogum é aquele que protege a consciência da gente, né? Uma outra hora eu vou fazer uma live só para falar das 4 armas de Ogum que formam a espada dele aqui com vocês. Oxóssi é o orixá do conhecimento, né? Se Orixá é o orixá da sabedoria, Oxóssi é o orixá do conhecimento. É aquele que nos coloca diante das novas experiências de aprendizagem, de acolhimento, né? Oxóssi é o orixá da mata, o orixá que rege muito forte, muito comum nas escolas umbandistas, a frequência do reino vegetal junto de Ossan. Então agora eu vou invocar e evocar junto com vocês aqui a força de Oxóssi, o orixá das matas, o orixá que sobretudo está conectado ao nosso chakra esplênico, porque qual que é a função da mata, né? O chakra esplênico aqui abaixo do umbilical, o esplênico está ligado à nossa capacidade reprodutiva, porque todo conhecimento precisa de um caminho para ser colocado. Então ele está ligado ao nosso chakra esplênico ou ao nosso corpo etérico, trazendo os impulsos de todos os conhecimentos que acumulamos para poder seguir a nossa vida. Então, Okearô, Oxóssi, Okearô, salve o grande caçador da alma Oxóssi, vem do Yorubá. Okearô, Oxóssi, Xetuá, Oxóssi, Saravá os caboclos, salve Juremá, reino dos caboclos, que a força de caboclo, sete pedreira, que os seus caboclos, que os caboclos das matas, das cachoeiras, das pedreiras, dos mares, dos campos, soltem o brado em seus ouvidos, em seus corações. Que caboclo lá dentro em seu lar e limpe o ambiente astral, energético, emocional das suas casas. É nesse campo tão florido, é nessa mata serena, onde a morada dos caboclos da Jurema. É nesse campo tão florido, é nessa mata serena, onde a morada dos caboclos da Jurema. Pai Oxóssi deu um grito que ecoou no meio do mar, mandou os caboclos da Jurema abençoar esse congá. Okearô, Oxóssi, Xetuá, Oxóssi, Saravá caboclo, Saravá caboclo sete pedreiras, Saravá caboclo Quimandeiro, Saravá os caboclos da Umbanda, que abram a mata da nossa consciência, do nosso coração, das nossas mãos e pés, para adentrar na mata profunda do nosso ser e extrair os frutos, as sementes e as folhas daquilo que faz o mundo vivo, nutrido e sublime como alimento do ser. O amor é a sabedoria. Xetuá, Oxóssi, Xetuá.
Gravar. Bom, dando continuidade aí, mais uma pergunta. Alex, fale mais sobre os baianos da Umbanda. Polêmica essa pergunta, hein? Polêmica. Ai, Bianca, também tô com saudade, viu? Mas eu não vou gravar a gíria igual eu tô vendo por aí. Quando a gente fala em baiano da Umbanda, eu vou iniciar esse diálogo com vocês, separando que existem algumas amplitudes de compreensão sobre as linhas auxiliares de modo geral na Umbanda. Determinadas escolas preconizam que os baianos, eles são apenas espíritos, como os caboclos, os pretos velhos e os herês, que se aglutinaram numa frequência e passam a trabalhar na Umbanda como espíritos auxiliares diante de um arquétipo que traz a essência do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro mais voltado para o nativo, né? Que é aquela primeira mescla social que a gente vive, aonde nós temos o católico, o negro e o índio extremamente juntos, trocando experiências magísticas, inclusive, e esses espíritos, que muitos deles... aliás, só para um adendo aqui, né? Todo espírito na Umbanda é um ancestral nosso. Todo espírito na Umbanda é um ancestral ilustre que viveu, que comungou da vida com a gente em algum momento. Tá? E os baianos não são diferentes. Então, nas coroas ou nas casas em que se cultua baiano, esses espíritos trazem essa mistura muito bem formatada, melhor do que nós hoje, mas muito bem formatada das mirongas, das magias, das simpatias, das movimentações mais intensas trazidas das magias católicas, né, ou europeias, das magias africanas, com os negros do culto de nação, e das magias dos cultos da Jurema antigo, ou dos cultos da pagelança antiga. Né? Então existe uma escola que acredita nisso. Existem vertentes umbandistas que acham que linha auxiliar é coisa de gente louca dentro da Umbanda, que Umbanda é feita por Caboclo Preto Velho, Herê, Exu, Pombogira e só. O que não é da crença da nossa casa. Tá? Então parte disso que eu disse faz parte da nossa crença. Além disso, tem escolas que trazem o caboclo, o boiadeiro, o baiano e o marinheiro, né, como seres encantados. São seres que, segundo as encantarias antigas, passaram pelas vidas, viveram a vida, venceram a vida, e por vencerem a vida se tornaram encantados num reino paralelo de evolução, e que às vezes descem na Terra, nos cultos, para trazer a sua alegria, para trazer seu axé, para trazer sua magia, para trazer a cura. Então existe uma espécie de paralelismo entre a ideia de linha auxiliar, o microfone, a Ana falou que não está ouvindo, o pessoal está aí sossegado? Existe uma ideia de culto paralelo como linha auxiliar e uma ideia de que seria necessário nesse sentido o culto de encantarias para que esses espíritos auxiliares pudessem realizar o seu trabalho. Tá? Que, particularmente, eu acho que isso é possível, mas um tanto quanto complicado, porque a Umbanda já vem para corrigir cultos antigos realizados no passado, né? Cultos, práticas, concepções, e nesse sentido a gente corre um grande risco de ficar preso a velhas concepções, a velhas práticas. Vou dar um exemplo fácil aqui de se compreender, que é a questão do sacrifício animal, né? Muito executado por cultos antigos, e que na Umbanda já não seria mais necessário para esse momento. Tá? Inclusive fazem uma analogia, outras escolas umbandistas fazem uma analogia muito legal com o baiano, colocando ele como uma força complementar. Eu particularmente gosto dessa ideia, como uma força complementar. Olha só, são três concepções completamente diferentes, mas que na nosso entender se complementam. Como uma força complementar à força de caboclo, promotora da ação, promotora da ordem,
promotora da movimentação, né? E como arquétipo, traria como peculiaridade uma questão antagônica, contrária de caboclo. Assim como o caboclo é contido, imperativo, direto, objetivo, né? Baiano, como arquétipo, como figura psicoastral, ele já tem a mesma função, uma função muito parecida com o caboclo, de trazer essa movimentação, de trazer essa ação direcionadora para a correção, né, para a melhoria de um determinado aspecto, seja ele qual for. Entretanto, baiano, no nosso sistema de compreensão, tem um pequeno detalhe, que baiano, dentro desse processo de aquisição de elementos, oriundos dessas religiões antigas, mas a essência do brasileiro como povo, traz todo o bom humor, toda a questão do escancaramento, toda a questão de tirar mesmo da inércia a partir da colocação da realidade, num sentido assim, tu tá cagando pau, tu tá errando, tu tá fazendo fezes, para não falar outro nome, tá na hora de mudar, vou te dar mandinga, vou te dar um jeito, mas você tem que tomar partido da sua vida e resolver a sua situação. Senão a coisa não degringola. E traz isso com muito bom humor, né? Casas de Umbanda acreditam, inclusive, que as linhas auxiliares trabalham muito bem e tranquilamente na frequência de Exu. Né? Até porque muitos desses espíritos manifestam arquetipicamente muitas semelhanças com eles, mas não são, tá? De modo geral, são espíritos da direita, ou são espíritos que atuam na ativa da lei, sob ordem de espíritos extremamente mais elevados, e nesse sentido, Caboclo, Preto Velho e Herê são ordenados por esses espíritos que são os nossos verdadeiros mentores, e cumprem uma função de auxiliar no trabalho, porque a gente tem nos arquétipos ferramentas de compreensão social, ferramentas de compreensão magística, ferramentas de compreensão religiosa, por conta da manifestação que eles realizam. Então eles somam de maneira muito inteligente a todo o trabalho realizado na Umbanda. Tá? Todo guia serve a qualquer orixá. Nesse sentido, baiano não é regido necessariamente pelo orixá X. Tem algumas casas que dizem que baiano é de Iemanjá, que outras dizem que baiano é de Oxóssi, outras falam que baiano é de Ogum. Eu acho que baiano é uma falange de espíritos e cada espírito vai ser regido por uma vibração de um orixá a qual ele é designado para cumprir a sua missão, a sua afiliação e a sua ancestralidade energética ligado àquela frequência. Tá? Eu, particularmente, é uma das coisas que eu acredito. Mas se é uma casa, se uma escola fala que baiano é regido por Ogum, tá tudo certo, não deixa de ser também. Né? E eles trazem toda a peculiaridade dessa primeira miscigenação social, magístico-religiosa que o povo brasileiro viveu. Não necessariamente são baianos da Bahia, tá? São espíritos ancestrais nativos brasileiros. Isso é muito importante ressaltar. Assim, como nós não temos muito essa regra quando a gente vai para espíritos mais elevados, como caboclos, pretos velhos e herês, que não tem nacionalidade e etnia, baiano, em toda a nossa experiência, foi comprovado assim que ele fala da questão ancestral brasileira muito intensa. Essa é uma peculiaridade da sua linha. Então ele traz aquela coisa do nativo brasileiro, que começa a se miscigenar e urbanizar aspectos da magia, da religião natural. Isso também é muito importante para a gente conhecer um pouquinho dos baianos. Né? Nossa casa trabalha com baianos. Né? O baiano que toma conta da nossa casa é o Tião Maculelê, que traz na sua ancestralidade a magia dos negros, com os índios, muito intensa, quase não se utiliza de elementos católicos, fala muito da sua ancestralidade, das suas diferenças com os jesuítas, utiliza-se de elementos da magia africana, como as velas, a guia, o cantar, o dançar, dança muito,
gosta disso. E utiliza, obviamente, como maculelê, né? Dança e luta com o facão. E a gente adeu aí, permitiu, a nossa casa permitiu que eles usassem esse instrumento como forma de trabalhar. Então nós temos o elemento metálico de Ogum, ele é um baiano que serve a Ogum, né? Para poder conduzir ali o nosso trabalho. E a nossa casa já está cheia de baiano porra louca lá que faz a gente morrer de rir, mas também nos conecta ao sagrado com muita alegria, tá? Então acreditamos que as linhas auxiliares são sim servidoras do sagrado, assim como qualquer espírito, porque isso foi o que Zélio pediu, né? Qualquer espírito que quisesse servir a Deus, que quisesse servir a caridade na Umbanda, teria espaço para atuar, e na nossa casa não seria diferente. Ainda não temos gira de ET, vai que uma hora aparece lá algum. Tomara que eles vistam roupa de algum guia, porque senão não vou dar conta, né? Mas podem trabalhar. Mais informações nas aulas de baiano, que a gente dá uma aula só de baianos por aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa linha, que é fantástica, é muito alegre, fala alto, é escrachado, gosta de dançar, gosta de se movimentar constantemente, né? Utiliza muitos elementos rito-litúrgicos, como fumo, bebida, metais, madeiras, cheiros, água, né? Tem baianas que trabalham divinamente com copos de água, com taças de água. É lindo de ver o trabalho deles, lindo, 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 né? E são movimentadores muito sagazes da magia natural. Muito legal de ver, muito bonito de ver. Mas sempre magia teúrgica, tá? Invocando e evocando as energias sagradas para tomar conta dos trabalhos e das pessoas. Mais uma pergunta. O vegetarianismo ou o veganismo impede ou enfraquece o trabalho do médium de Umbanda? Olha, não nego que durante muito tempo... Coceira no nariz, viu? Não nego que durante muito tempo eu achava que eles tivessem bastante dificuldade. Hoje eu aprendi alguma coisa um pouco mais, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: todo mundo que se alimenta mal tem dificuldade de trabalhar na Umbanda. Todo mundo que se alimenta bem tem facilidade de se trabalhar na Umbanda, porque ela exige do físico. E para isso, não implica de maneira alguma que você coma capim ou que você morda a bunda do boi. Você coordena os seus processos de alimentação, você escolhe aquilo que come, você sabe, nós sabemos de maneira geral aquilo que faz bem, aquilo que faz mal dentro do nosso organismo, né? A gente sabe que uma salada maravilhosa com legumes e verduras vai fazer muito mais bem para o nosso corpo, vai ser muito mais bem aproveitado do que o McDonald's. Tá? Assim como não é pecado desde que você saiba comer a carne como elemento. Se veganismo e vegetarianismo são questões que a consciência dessas pessoas são mais elevadas ou não, essa discussão, para mim, ela não é necessária. Você deve comer louvando, agradecendo e sacralizando tudo que você come, porque tudo que você come está vivo ou esteve vivo. Não precisa ficar lá rezando Pai Nosso, mas é ter uma postura de gratidão e sacralização daquela oportunidade que você tem de se alimentar. E aí, se você vai ser carnívoro, vegetariano, vegano, pouco importa. Quando a gente fala de mediunidade, cara, se tu comer, a nossa gira é na sexta-feira, se você comer de segunda a quinta, feijoada no almoço e na janta, quando você chegar na sexta, você vai passar mal pra caramba. Se você comer só folha de segunda a sexta, sem poder se nutrir das proteínas, seja ela de que fonte for, dos minerais necessários, que tem as suas fontes específicas, quando você for pra gira, você vai passar mal pra caramba. Por quê? Porque Umbanda usa do físico. Corpo, mente e espírito são integrados na vida religiosa. Portanto, não é questão do que você come necessariamente para poder fazer a sua vida religiosa e o seu trabalho mediúnico, mas é de como você se alimenta.
Porque o templo de Deus é o teu corpo. É o teu corpo. Cada vez mais você vai assumindo consciência, e isso eu posso dizer com propriedade dentro da Umbanda, que você vai assumindo com consciência aquilo que te faz mal. Que você sabe que você deve se exercitar fisicamente, né? Que você sabe que você não pode apertar o pé. A questão da Umbanda não é estética, e muito menos consciencial diante do que se come. A grande questão é a manifestação que a gente tem diante do autocuidado necessário para esse aspecto da nossa vida, que é a vida física, que é a vida material, que traz a saúde, que é fundamental para a gente poder viver tudo que a gente deve viver. Então, como que você quiser, do jeito que você quiser, mas coma, seja saudável, como o que te faça bem. E as questões energéticas antes dos trabalhos? Claro, se você não comer e se você comer muito, você corre o risco. A grande questão da alimentação antes do trabalho é que assim que a gente come, o metabolismo do corpo fica direcionado para o processo digestivo. Esse é um X da questão. Quando o metabolismo do corpo se direciona para o processo digestivo, a gente sente determinadas reações, uns mais, uns menos, como fadiga, cansaço, falta de atenção e outros sintomas que podem sim dificultar ou enfraquecer o trabalho mediúnico. Antes das práticas religiosas, determinadas casas inclusive colocam os seus médiuns de preceito. Algumas casas que são até um pouquinho mais rígidas, por assim dizer, deixam como regra, 24 horas antes do trabalho, pelo menos, não comer determinados alimentos, não ingerir determinadas bebidas, para que na atuação mediúnica você esteja com o seu metabolismo, com o seu corpo, com a aptidão para poder exercer o trabalho mediúnico em toda a sua amplitude, que é o objetivo, né? Que é o objetivo. Muito obrigado aí pela pergunta. Meu nariz está coçando, meu Deus. Pronto. Voltei. Então você deve tomar conta do que se alimenta e antes da gira evitar determinada ingestão de determinados elementos e pós-gira, aonde você vai estar mais suscetível a poder absorver tudo que o alimento te traz. Também é importante não enfiar o pé na jaca, né? Um dos erros gigantes que eu cometi muitas vezes, muitas vezes, foi sair da gira 3 horas, 4 horas da manhã, Oxyflower, legal, 3 horas, 4 horas da manhã, e comer lanche. E como eu tenho uma fome um pouco grande, assim, como eu, comia 2 lanches. Isso faz mal, cara. 4 horas da manhã, depois de uma gira que começou às 7 da noite, é loucura, faz mal. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, tá? Mas não precisamos trazer preconceitos e conceitos muito bem fundamentados de proibição. Eu acho que isso não combina muito com o aspecto religioso, tá certo? Então vamos continuar aqui para mais uma pergunta. Me mandaram assim, ó. Incorporação se desenvolve ou é dom do médium? Rapaz, a primeira vez que eu vi essa pergunta aqui eu dei até uma risada, tá? Se mediunidade fosse dom, nós pintaríamos quadros maravilhosos, livros maravilhosos, não faríamos tanta caca como a gente faz, né? Se tem uma coisa que eu acredito que mediunidade de incorporação ou a mediunidade não seja, é um dom, tá? Eu particularmente acredito que ela é uma bênção da qual a gente se aproveita mais ou se aproveita menos. E acredito também que mediunidade, tá, não é algo que te torna sobrenatural. Pelo contrário, a mediunidade é apenas uma característica como a cor dos seus olhos, como a cor do seu cabelo. Nada mais que isso. E você, nada de dom, Rafa. Desculpa aí se eu frustrei. E você traz ela desde o seu nascimento. Assim como determinadas características físicas você externaliza numa determinada faixa da sua vida,
ou karma, tudo, a vida é o karma, é ganhar, vencer o karma, é ação e superação. Não é só a mediunidade, não, a vida é o karma a ser vencido, superado e abençoado. Então, assim como determinadas características físicas você aflora em determinados momentos da sua vida, né, como os pelos do corpo, como a barriga de quem bebe cerveja, entre outras coisas, a mediunidade em algum momento ela se apresenta na infância como potencial, assim como todas as nossas características, e se apresenta, ou se aflora, ou se torna consciente em um determinado momento da sua vida. No sentido de ser desenvolvida, como me perguntaram aqui, tá? Mediunidade, e aí eu fico com as palavras do meu saudoso mestre Marcelo, que diz o seguinte: mediunidade não se desenvolve, mediunidade se cuida. Assim como a gente cuida dos pelos do corpo, assim como a gente cuida da barriga de cerveja, a gente cuida da mediunidade. Como que a gente cuida da mediunidade? Fazendo determinadas práticas que a tornam, ou nos tornam, equilibrados, saudáveis, harmoniosos, diante da manifestação desses aspectos. E no caso da incorporação, a vida prática de terreiro, a vida prática no seu centro religioso, ou a negação disso, desde que tendo uma vida espiritual regrada em qualquer outra filosofia, isso não vai implicar em mal nenhum, tá? Mas chamar de dom, não acho prudente. A Lucinda perguntou ou afirmou se nem todo mundo é, nem todo mundo é. De fato, Lucinda, nem todos são médiums e muito menos médiums de Umbanda. Não porque a Umbanda é seletiva, não porque a Umbanda é mais forte que qualquer outra religião, não porque, saravá, mestre, não porque a Umbanda ela tá degraus acima ou abaixo de absolutamente qualquer aspecto mediúnico. A Umbanda carrega características específicas do processo de relação de médium com a vida religiosa que é peculiar dela. E o seu médium traz essas habilidades, esses potenciais para serem exercidos ali, como uma escola. Certo? Mas nem todo mundo é médium e nem todo mundo é médium de Umbanda. Tá? Assim como nem todo médium que psicografa necessariamente é espírita. E por aí vai. Tá certo? 50 minutos? Vamos acabar já. Então, quando a mediunidade está desequilibrada, significa que estamos nos cuidando também, nos descuidando nesse caso, né, Bruna? Sim, a mediunidade desequilibrada é um reflexo do desequilíbrio do médium. Tá? Porque a mediunidade ela é uma característica. O dono dela que se desequilibra ou não por conta dos processos de autocuidado. Né? Basicamente é isso. Não existe mediunidade desequilibrada. Existe médium desequilibrado. Tá certo? A mediunidade, pelo amor de Deus, eu quero até aproveitar esses últimos minutos aqui para dizer para vocês, não tem escola de afloramento mediúnico. Tá? Não tem escola, seja um bandista ou de qualquer religião, não tem escolas que irão te desenvolver, nem práticas que irão te desenvolver mediunidade ou te despertar mediunidade. É o aprimoramento moral, o aprimoramento intelectual do ser humano que leva ele a ter uma mediunidade mais bem harmoniosa, mais evidente, mais sagaz, junto da missão e do propósito de vida que esse cara resolve colocar em prática na vida dele. Eu já cuidei de muita gente que chegou no terreiro, eu falo eu cuidei porque foi eu como terapeuta energético, não foi nem como médium. Não, porque eu assisti um vídeo do YouTube, meu terceiro olho abriu, agora eu tô vendo tudo, eu preciso fechar. Não. Não e não. Eu já falo isso nas aulas, falo isso para os meus médiuns, falo isso em todo lugar. É isso aí, mestre. Ou é ou não é. Não se inventa. A mediunidade é uma linha tênue que separa a vida religiosa e a expansão consciencial da loucura.
E muitas vezes exige-se muita sagacidade para entender em qual dos aspectos que a pessoa está adentrando, se é o da loucura ou da vida religiosa de fato. Então é muito sério isso, tá certo, pessoal? Escolham bem a casa de umbanda que queiram frequentar, questionem o seu sacerdote, seu dirigente, seu pai de santo, seu babalaô, ao último, questionem o rito, questionem os elementos, questionem tudo. Senão você vira ovelha e só depois de muitos anos que você vai ver o quanto que a tua vida foi impactada por conta dos desequilíbrios que você optou em se colocar e que colocaram a sua vida mediúnica ou seu mediunato, ou como eu já ouvi nas aulas de Umbanda, sua carreira mediúnica no fundo do poço, refletindo isso para todas as áreas da sua vida. Então tomem muito cuidado mesmo. Mediunidade Umbanda é pra gente séria. Umbanda e o Poder da Mediunidade, Mata e Silva, ótima recomendação. E também recomendo Kardec, hein? Livro dos Espíritos vai te ensinar muita coisa. Nos Domínios da Mediunidade com Chico Xavier, a Mediunidade do Edgar Armon, são livros que vão ajudar vocês a aprender bastante a respeito de mediunidade. Depois eu indico ali nos nossos grupinhos de WhatsApp alguns livros falando de mediunidade para vocês. Obrigado pela dica aí, mestre. Para nós finalizarmos, né, Gui? Tá acabando aí. Eu vou fazer uma oração recebida pelo Mata e Silva, que é um dos norteadores, inclusive o autor desse livro, Umbanda e o Poder da Mediunidade, um norteador dos nossos cultos, da nossa concepção de Umbanda aqui. Então, nesse momento, eu quero que vocês pensassem nas pessoas, em vocês e nas pessoas que necessitam de axé, que necessitam de vida. Dentro daquilo que a gente acredita, Umbanda é o conjunto das leis de Deus. Então essa daqui é uma oração da Senhora da Luz Velada que invoca e evoca os poderes da Umbanda, do conjunto dessas leis de Deus, para serem movimentados nas vidas das pessoas. Vamos fazer essa prece junto aqui. Ó Senhora da Luz Velada, Umbanda de todos nós, que acolhe em teus seios as lágrimas e os gemidos dos desesperados e aflitos de todos os planos. Ó, tu que revelas em tua própria luz a dor nascente das causas e dos efeitos. Em súplica, vibramos os nossos pensamentos através da tua grande lei e pedimos aos teus guias, orixás, protetores, guardiões, irmãos que não mais resgatam na penumbra da forma, a interceder por nós aos pés da cruz do meigo Oxalá. Imploramos, grandes mestres e grande luz, ainda, por intermédio desses, os 7 Espíritos de Deus, que derramem sobre as dores as suas vibrações originais. E dê-nos sempre essa luz-força que pedimos e sentimos, quando na simplicidade dos nossos congás, um humilde preto velho nos fala de Zambi, estrela guia, amor e perdão. Recebe, portanto, ó Senhora da Banda, a soma das nossas ações que pesam na balança dos nossos renascimentos desde as noites da eternidade. Que assim seja. E eu encerro essa live com vocês com o terceiro e último ponto, também da raiz da Umbanda esotérica, um ponto muito bonito, invocando e evocando para vocês se sintonizarem a Oxalá nas casas de vocês. Esse ponto, eu canto mal, eu sei, mas esse ponto é mais ou menos assim. Oxalá, Saravá Oxalá, salve Mestre Jesus Cristo, ordenador desse planeta e dos nossos trabalhos e da nossa vida como um todo. Saravá. Ó sol, ó luz, ó sol de Orixalá, venha-me, vem me iluminar, tua voz me conduz para a paz. Teu amor me eleva aos céus,
Abre os meus olhos para a luz. Abre os meus braços para a cruz. Orixalá, Orixalá, Cristo. Saravá, Oxalá. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine seus lares, ilumine sua consciência, seu coração. Que diante desse momento tão atípico e de grande aprendizado que a gente está vivendo, você receba da egrégora do ceia, dos nossos irmãos de fé e amados, a qual estamos todos morrendo de saudades, do nosso congá que está lá com as velas firmadas e acesas. A luz de Oxalá, a luz de Ogum, a luz de Oxóssi nessa noite, abençoando, abrindo os olhos, tirando os véus das dores, dos medos, das incertezas, trazendo que a fé de que no 7º dia da criação tudo estará conforme a vontade de Deus, ainda que nos 6 primeiros andemos por caminhos tortuosos. Saravá, obrigado, foi maravilhoso estar com vocês essa noite. Espero que sexta-feira a gente volte. Manda suas sugestões aqui no direct, mande sua sugestão, sua pergunta. É muito bom compartilhar esse momento e estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Bom final de semana. Boa, muita axé, muita luz. Beba um pouco. E agora meu nariz parou de coçar. Tchau, gente. Fica com Deus. Um abraço. Ó, acabamos na hora. Vai ficar aqui, viu? 24 horas. Indique para as pessoas aí que podem entrar aqui no nosso perfil que é aberto e acessar essa exibição aqui durante 24 horas, tá bom? Até!